Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2. Ok pessoal, agora o nosso objetivo é a gente discutir um pouco sobre o controle do sistema de dois estágios. Tá? Qual que é a ideia desse controle do sistema de dois estágios? Né? Nós temos agora um estágio que é o conversor CCCC, né? Então, o controle de carga e descarga da bateria geralmente está associado a esse camarada aqui. Esse estágio, né, o que a gente vai ter que fazer com ele agora? Né? A gente vai ter que controlar a tensão do barramento CC, né, dessa topologia, tá? E toda a potência que esse conversor CCCC empurrar nesse barramento CC, a gente obrigatoriamente tem que empurrar isso para a rede elétrica. Então vamos tentar entender aqui como que esse negócio funciona. Né? Vamos supor a topologia mais simples, que vai ser a que a gente vai discutir aqui hoje. Tá? Então a gente pode ter aqui um capacitor também em paralelo com as baterias aqui, né, como a gente discutiu anteriormente. Aqui eu vou considerar uma topologia, tá? Que seria uma topologia boost, aquele conversor bidirecional, né? E aqui nós temos o barramento CC. E aqui nós temos o nosso inversor. Que a gente já discutiu ele bastante, né? Já fez o controle dele de todos os jeitos possíveis. Ok. Esse cara vai controlar a carga e descarga. Então ele vai empurrar, né, uma potência, né, nesse barramento de corrente contínua. E o inversor, ele tem a capacidade de empurrar, né, ou também absorver, né, caso isso aqui esteja absorvendo potência, uma potência da rede elétrica. O que é que a gente tem que perceber? Se não existir um balanço entre esta potência e essa, a tensão desse barramento CC ou vai aumentar ou vai diminuir. Tá? Isso acontece porque, se a gente pegar a diferença, né, da potência que entra menos a potência que sai, tá? E a gente integrar isso no tempo, nós vamos ter a energia que está sendo armazenada no capacitor. E a gente sabe que a energia que está sendo armazenada no capacitor é meio de CV quadrado. Se a energia está aumentando, a tensão obrigatoriamente tem que subir. Se a energia está diminuindo, a tensão obrigatoriamente teria que cair. Ok? Isso é interessante porque, a priori, a gente não sabe o valor absoluto dessa potência que está entrando aqui. Porque, apesar de saber a potência que a gente drena na bateria, a gente tem as perdas dos componentes. Mas se a gente observar a tensão do barramento CC e tentar mantê-la constante, a gente vai chegar à conclusão que isso só vai ser possível se existir um balanço entre a potência que é drenada do barramento CC e a potência que é injetada no barramento CC. Então, quando a gente pega um conversor de dois estágios, né, o controle dessa parte aqui, ó, ele é baseado numa malha externa de tensão do barramento CC. Então, nós temos a tensão do barramento CC. E um controlador PI, que vai calcular para a gente a quantidade de corrente de eixo direto que eu tenho que injetar na rede elétrica. Se a gente fazer isso, né, a gente vai conseguir injetar potência ativa ou absorver potência ativa. Vai depender se esse controlador calcula uma referência positiva ou negativa. Legal. Aqui dentro, né, nós vamos ter a nossa malha de corrente. E aqui nós vamos ter a corrente de eixo direto que foi produzida. Muito bem. Para a gente poder, né, finalizar e acabar de montar essa malha aqui, eu vou fazer uma consideração. Tá? Eu vou considerar que essa potência aqui que é injetada na rede, ela é igual à potência que sai aqui desse barramento CC. Ou seja, estou desconsiderando as perdas no inversor. Se a gente fazer isso, a gente vai concluir que PDC é aproximadamente PG. Muito bem.
Também vou dar um zoom nesse capacitor aqui, só para a gente olhar as correntes dele. A gente tem nosso capacitor do barramento CC. Aqui a gente tem uma corrente que entra, que eu vou chamar ela de I1. A gente tem uma corrente que sai, que é I2. E aqui nós temos a corrente do capacitor, IC. E aqui a tensão do capacitor. O que acontece? Vocês vão concordar comigo que a potência DC ela é igual a I2 vezes a tensão do capacitor, que é aproximadamente a potência da rede, que é 3 meios de VD e D. Se eu considerar que essa tensão está em torno da tensão nominal, nós vamos concluir, né, que a corrente 2 ela é nada mais, nada menos que 3 meios de VD e D sob a tensão de barramento. Então, isso aqui, se a gente fazer essa consideração, né, a gente consegue linearizar o sistema, né, porque senão entraria tensão de barramento CC aqui, mas a tensão de barramento CC é exatamente o estado que a gente está tentando controlar, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, querendo ou não, é linearizar, né? A gente vai considerar que aqui é um 3 meios de VD sobre VDC asterisco. Isso aqui resulta para a gente na I2. Agora, se a gente fazer a conta aqui, o que vocês vão perceber? Se a gente fazer menos I2 mais I1, a gente tem a corrente IC, que é a corrente do capacitor. Qual que é a relação básica de um capacitor? CdVdt é igual a IC. Ou, se a gente fazer 1 sobre a integral da corrente, nós temos a tensão do capacitor, que é o VDC, propriamente dito. Realimentei. Então, com esses raciocínios e considerações que fizemos, nós conseguimos montar uma malha de tensão do barramento CC. Tá. A gente pode até calcular, né, os ganhos desse controlador. Para tal, a gente vai assumir que isso aqui é aproximadamente 1. Dessa forma, Kp mais Ki sobre S, ou a gente pode escrever assim também, né? Vamos colocar aqui igual a gente fez anteriormente, né? A malha aberta, ela vai ser KPS mais KI sobre S, vezes 3 meios de VD, VDC asterisco, vezes 1 sobre CS. Tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, tem um negócio importante, aqui tem um sinal de negativo, tá? Então, vou colocar ele aqui. Ah, mas por que nós esquecemos esse cara aqui? Eu vou considerar que isso aqui é uma perturbação. Eu não consigo controlar esse I1. Esse I1, ele aparece, né, a partir da perturbação, da referência de potência que esse negócio vai injetar no barramento CC. Depende do serviço que o sistema vai prestar e tudo mais. Então, essa I1 não tem como a gente lidar com ela. Ela é uma perturbação, tá? E a gente tem que conviver com isso, né? Muito bem. A gente tem essa conta aqui, então. A gente tem esse menos, né, que na verdade está do lado de fora desse negócio todo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou esquecer esse menos, por enquanto, para facilitar a nossa conta, mas depois eu troco o sinal do controlador. Tá? Então a gente vai lembrar que a gente vai calcular o controlador, mas depois a gente vai colocar esse menos nos ganhos do controlador, tá? Só para facilitar a nossa vida. Ok. Eu vou chamar isso aqui também de um ganho K, para não precisar ficar carregando essa expressão grande, tá? O tempo todo. Então, vamos continuar aqui, então. Essa malha aberta vai ser K vezes Kp, S, mais K vezes Ki, tudo sobre S. Vai ter um CS ao quadrado no denominador, né? Se a gente fazer a malha fechada, isso vai ficar K, Kp, S, mais K, Ki, dividido por CS ao quadrado, mais K, KPS, mais K, KI. Agora, o que a gente percebe? Isso aqui é um polinômio de segunda ordem, né? Forma canônica, né? A gente poderia definir um QC e tudo mais.
Uma outra forma que a gente pode fazer é considerar que nós vamos colocar dois polos aqui reais. Tá? Então, isso seria interessante, né? Perceba que isso aqui, então a gente vai fazer um projeto para a gente ter dois polos reais. Para ter dois polos reais, se a gente lembrar, né, a gente vai ter duas raízes desse polinômio, que é menos 2π FC1 e menos 2π FC2, que seriam as frequências em Hz, né, multiplicados por esse 2π. Bem, se a gente usar as relações de Girard, a gente vai lembrar que a soma das raízes, ou seja, menos 2π FC1 menos 2π FC2, é menos b sobre a dessa equação de segundo grau, que seria menos KKP sobre C. O que implica que o Kp é 2π FC1 mais FC2 vezes a capacitância dividido por K. Por outro lado, o produto das raízes, ou seja, menos 2π FC1 vezes menos 2π FC2 é igual a C sobre A. Então é KKI sobre C. O que implica que o ganho integral é 4π ao quadrado FC1 FC2 sobre K vezes C. Então essas seriam as expressões para os ganhos proporcional e integral do controle de tensão do barramento CC. Tem muita gente que faz isso aqui também por rigidez dinâmica, tá? Quando você faz por rigidez dinâmica, você vai chegar em ganhos muito próximos que esses, tá? Se você considerar, né, fazer a mesma consideração que nós vamos fazer aqui, né, que o FC1, a gente vai considerar que ele é bem menor, né, que o FC2, que é bem menor, seria bem menor, né, que é aquele F da malha de corrente. Tá? Então, pelo menos, né, o FC2 ele vai ser menor que o F de corrente sobre 10 e o FC1 vai ser menor que o FC2 sobre 10. Se você seguir isso fazendo por rigidez dinâmica ou fazendo por esse método que eu mostrei, você vai chegar em resultados muitíssimo próximos, tá? Ok. Lembrando que esse F corrente é a faixa de passagem da malha de corrente. Para aquele sistema de 10 kHz, a gente considerou 500 Hz. Então, a gente vai ter o FC2 de, no máximo, 50 Hz e o FC1, no máximo, 5 Hz. Essa seria mais ou menos a ideia. Perfeito. Vamos ver esse negócio funcionando, então, no Plex, pessoal? Bem, vou pegar uma simulação aqui do nosso inversor, tá? É uma simulação um pouco diferente agora. Eu bolei um setup aqui para a gente poder testar o controle de tensão. Então, o que a gente fez aqui? Né? Tinha o controle de corrente, aqui era uma bateria, era uma fonte de tensão. Agora eu deixei simplesmente um capacitor, tá? Então, a gente não vai ser capaz de injetar potência ativa na rede elétrica, mas a gente vai poder ser capaz de controlar essa tensão, tá? E depois eu vou inserir uma perturbação, ou seja, eu vou conectar uma resistência em paralelo com esse capacitor. A grande questão que nós estamos fazendo aqui, né, é considerar que nós temos uma potência ativa sendo consumida daqui. Para que essa tensão fique constante, essa potência vai ter que vir da rede elétrica. Então é como se a gente estivesse carregando a nossa bateria, mas eu estou fazendo um modelo muito mais simples que isso, considerando apenas uma resistência. Isso é um negócio, pessoal, que vocês têm que sempre pensar em tentar imaginar uma forma simples de testar a sua perturbação. Assim, a gente não precisa colocar outros modelos, por exemplo, o modelo da bateria, o modelo do conversor CC-CC. Afinal, a gente está testando. Então, a gente não monta tudo e reza para dar certo. Né? O que a gente faz é monta aos poucos, testa os controles aos poucos para verificar se está tudo certo. Se vocês lembrarem, a gente já testou o controle de corrente. É o mesmo controle de corrente que está aqui dentro, tá bom? Com controles proporcionais. Tem uma malha externa de potência reativa, eu mantive a mesma que a gente utilizou na parte 1 da nossa aula. E aqui tem um controle de barramento CC. Então eu tenho uma referência dessa tensão de barramento CC. A gente vai dar um degrau nela de 360 para 400 volts em meio segundo.
Aqui a gente mede a tensão, estou medindo a tensão aqui do nosso barramento. Aqui temos um controle proporcional somado à ação integral. Esse ganho está com sinal negativo, se vocês lembrarem, é aquele menos que a gente viu lá anteriormente, que eu tinha, entre aspas, esquecido ele, né? E para poder calcular esses controladores, a gente faz uso daquelas expressões. 2π vezes a soma das frequências vezes a capacitância dividido pelo ganho K. Lembrando que o ganho K é 1,5 vezes a tensão dividido vezes a tensão da rede de pico, é a amplitude do VD, nesse caso aqui 180 volts, dividido pela referência de tensão do barramento CC, nesse caso aqui o nominal é 360. Aqui eu aloquei os polos a 1/20 da malha de corrente, então a nossa malha de corrente ela estava alocada em 500 Hz, eu vou alocar um cara aqui em 25 Hz e o outro cara em 1,25, se não me engano. Seria 1/20 e 1/200 da malha. Não, falei errado. A malha de corrente está em 500, esse aqui vai estar em 25, tá? E esse cara aqui vai estar em 2,5 Hz, tá? Ok, vamos ver esse negócio funcionando então. O que a gente espera, né, que a gente consiga controlar esse barramento. Se você esquecer esse sinal aqui para trás, o negócio vai ficar todo maluco, tá? Porque o controle vai ficar instável, tá? Então a gente precisa desse sinal de menos aqui, visto que ele existe, né, na nossa modelagem. Ele existe logo aqui, ó. Né? Muito bem. Vamos olhar aqui nossa resposta, então. Primeiro eu gostaria de ver a resposta do barramento CC. Então, detalhe, né? O meu capacitor ele não está começando descarregado, ele está começando de 360 volts, tá? Ok. Aqui nós temos em 360 volts, né? A gente já coloca uma referência de 400. Então, estou em 400 volts. Tá? A gente tem um overshoot aqui, o controle responde. E depois, nós temos uma variação na referência para 360 volts. O que a gente observa? O controle segue a referência. Muito legal, né? O controle de reativo continua aqui em 0, tudo beleza. Só lá em 2 segundos que a gente vai dar uma perturbação, tá? O que acontece aqui em 1 segundo? Em 1 segundo, eu faço a conexão dessa carga. Então, essa carga aqui, esse step, ele está programado para ligar em 1 segundo. Então, em 1 segundo eu ligo uma carga. Essa carga ela corresponde a uma potência de 4 kW. Eu fiz a tensão do barramento ao quadrado dividido por 4 kW. Vai dar essa resistência. Camarada, na hora que a gente faz isso, a gente tem uma perturbação na tensão de barramento CC. Tá? Então tem muita gente que testa controle só seguindo a referência, mas isso é um erro grave. Tá? Um controle que segue a referência, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Um controle ele também tem que rejeitar perturbações. Então você tem que perceber, né, na hora que você der o seu degrau lá de carga, se essa resposta de tensão está adequada ou não. Se não tiver, você vai ter que mexer nos ganhos dos seus controladores. Tá? Por exemplo, a gente poderia tentar deixar esse controle mais rápido. Vamos tentar fazer esse teste? Tem ali a nossa resposta. Agora eu vou colocar aqui sobre 10 e sobre 100. Então eu aumentei a velocidade da malha de tensão. Vamos ver se ele vai responder melhor. Olha que legal. Se a gente deixar a malha de tensão um pouco mais rápida, então eu deixei ela no limite, no 1/10. Nota que a perturbação que aquela carga gera, ela é muito menor. Então, ao invés da tensão cair até 316 volts, a tensão caiu só até uns 336 volts. Então, caiu praticamente para metade essa variação, porque eu deixei o meu controle mais rápido. Então, ele consegue responder melhor a perturbações. Talvez, se essa perturbação não for suficiente, aí você vai ter que mexer no seu controle, talvez tentar deixar ele um pouquinho mais rápido, ou subir a velocidade da malha de corrente, ou aumentar a capacitância, de forma que você consiga colocar isso aqui nas especificações do seu projeto. Bem, legal, né? Então, muito bom perceber essa questão aí da rigidez dinâmica, né, do nosso sistema. O que a gente fez aqui foi melhorar essa rigidez dinâmica. Né? Aqui a gente nota que tem uma pequena perturbação quando a gente dá um degrau de potência reativa, mas ele é desprezível comparado à perturbação que a carga vai gerar. Ok, nosso controle de potência reativa está respondendo bonitinho aqui em primeira ordem, como a gente já viu anteriormente, na parte 1 da nossa aula.
E aqui a gente tem a resposta de corrente. A gente nota. No início, a gente tem como se fosse um pulso de corrente aqui no nosso conversor. Qual que é a função desse pulso de corrente? Se vocês lembrarem, o nosso barramento CC começa em 360, você tem que carregar ele até 400. Então, esse pulso de corrente é exatamente para dar essa primeira carga no capacitor. Tá? Em seguida, nós temos uma variação de referência. Tá? Nota aqui, ó, que a gente tem um novo pulso de corrente. Qual que é a ideia desse pulso? Descarregar o capacitor. Para isso, a gente tem que drenar a potência, injetar potência na rede. Olha que legal, né? Se a gente olhar, né? Essa corrente, ela está em fase, né, com a nossa tensão. Isso quer dizer uma transferência de potência ativa do conversor para a rede, no sentido que a gente está medindo a corrente. Na hora que a corrente está positiva, a tensão também está positiva. Aqui mesma coisa, ó, tensão azul positiva, corrente vermelha negativa, tensão vermelha negativa. Isso dura pouco tempo, porque é só o tempo da gente descarregar o capacitor. Depois, para tentar manter aquela tensão do capacitor constante, a gente obrigatoriamente tem que transferir potência para a rede. Ou melhor, né, fornecer potência para o nosso inversor. Né? Nossa rede tem que fornecer potência para o inversor. É o que a gente está vendo aqui. Ó. Note que a corrente azul e a tensão azul elas estão em contrafase. O mesmo para verde, o mesmo para vermelha. Né? E quando a gente for injetar potência reativa, a gente tem um aumento do pico da corrente e também uma mudança na fase. Né? Então a gente não tem mais aquele sincronismo, né, entre tensão e corrente que a gente tinha anteriormente, visto que a gente está transferindo potência reativa. Aqui a gente tem as potências, né, ativa e reativa. Nota que a potência ativa vai lá para perto de 4 kW. Tá? Ela é um pouco maior do que 4 kW. Tá? E isso acontece, né, porque essa carga consome 4 kW, mas a gente tem perdas aqui no inversor. Então a potência que vem da rede ela é ligeiramente maior para suprir também as perdas. Tá? Então a gente tem um pouquinho mais de 4 kW sendo fornecido pela rede. Na hora que a gente injeta potência reativa, a gente aumenta as perdas nesse indutor, porque o valor eficaz da corrente aqui aumenta. Por esse motivo, na hora que a gente aumenta a potência reativa, a gente também tem um aumentozinho da potência ativa aqui fornecida para a rede. Essa diferença aqui é exatamente o aumento de perdas ali. Muito provavelmente o aumento de perdas naqueles resistores da indutância de saída do conversor. Muito legal, né, pessoal? Bem, então espero que tenha ficado claro aqui esse funcionamento, né, desse controle aqui de barramento CC do nosso equipamento. Esse controle de barramento CC, pessoal, ele também pode ser utilizado para você controlar a tensão das baterias no sistema de único estágio, tá? Então a gente poderia enxergar de forma análoga, né, pensando, né, que se a gente tem uma bateria que é uma fonte de tensão e uma resistência, né, em paralelo com aquele capacitor, né, a gente também poderia pensar, né, que isso aqui poderia ser uma fonte de corrente, né, em paralelo com a resistência, em paralelo com o capacitor. Né? Se a gente pensar no equivalente de Norton, né, e Thevenin, ou a transformação de fonte. Então, basicamente, essa mesma malha de controle, a gente poderia utilizar ela, tá, para poder fazer a regulação de tensão aqui, ó, em cima da nossa bateria. Então, aquele controle em modo de flutuação, ele também poderia ser feito utilizando, né, o controle de tensão. Muito bem. Feito esse controle de tensão, o nosso último passo aqui é discutir o controle desse conversor CC-CC, tá bom? Para tal, né, vou salvar isso aqui e pedir um novo arquivo. Se a gente pensar, né, no nosso conversor, ele basicamente está fazendo o seguinte, né? Nós temos aqui a tensão da bateria. Né? Nós podemos pensar, né, que tem uma resistência interna e tem uma capacitância, mas vamos simplificar o nosso raciocínio, só para ficar mais simples. Aqui, nós temos a nossa indutância. Nós temos dois interruptores. E aqui a gente tem a tensão do barramento CC. Então, numa concepção bem simples, esse seria uma representação
aviso de controle, né, do nosso conversor CC-CC. Tá? Ok. Vamos definir aqui, né, então, o nosso conversor pensando no estado do transistor de cima. Tá? Então, se o transistor de cima está fechado, a tensão nesses dois terminais aqui, que eu vou chamar de V1, 2 aqui, ela é igual a VDC se o S1 é 1. Esse aqui é o S1. Esse aqui é o S2. E o V12 ele é igual a 0 se o S2 se o S1 está off ou o S2 está on. Por que isso acontece? Porque quando esse interruptor aqui está desligado, esse aqui está ligado. E aí a gente tem uma tensão nula sendo aplicada. Então, na média, a tensão V12, né, na média, ela é a razão cíclica desse interruptor vezes o VDC. Feito isso, a gente pode representar isso aqui por algo bem simples. Aqui seria dVDC. E aqui seria o VBAT. Aqui a indutância, aqui a resistência. Se a gente escrever as equações dinâmicas, nós vamos concluir que o VBAT menos o dVDC é igual a L DI dt mais R. Então, se a gente fazer um diagrama de blocos aqui desse sistema, né? Se a gente entrar aqui com o duty cycle, tá? Vezes VDC, a gente vai ter um menos VBAT. Tá? Se a gente multiplicar isso por 1 sobre LS mais R, a gente tem a corrente. Se a gente quiser controlar a corrente da bateria para poder fazer a descarga ou a carga dela, a gente dá uma corrente de referência, controlador P ou PI, ele calcula esse D, VDC aqui pra gente. Vou até apagar isso aqui. DVDC aqui pra gente. Então, o projeto desse controlador PI, a menos da perturbação, né, a gente vai notar que ele vai ficar nada mais, nada menos, né, que aquele KP que deu 2π vezes a faixa de passagem desse controle de corrente vezes a indutância, e o KI fica 2π vezes a frequência vezes a resistência do indutor. Então, o mesmo conceito se aplica. Nós podemos fazer um feed-forward dessa tensão da bateria, tá? E não se esqueça, né, aqui tem um sinal de menos, né? Então, na verdade, na hora que eu jogar esse ganho aqui dentro, tem que trocar os sinais deles, né? Na verdade, esse KP, esse KI ficaria negativo, porque aqui tem um sinal de menos, né? Na hora que você aumenta essa tensão, você diminui a corrente, né? Esse que é o significado físico daqui ter um menos, né? Porque você vai se opor à imposição aqui da corrente na bateria. A gente fez esse circuito considerando a corrente da bateria para o inversor, e não o contrário, né? Muito bem. Então, se a gente montar isso no Plex, tá? Primeiro eu fiz uma simulação só do conversor DC-DC. Então, qual que é a ideia? Testar por partes, né, pessoal? Então, aqui, ó, olha que legal. A gente tem novamente nosso modelo da bateria. Tá? Eu estou com menos baterias em série agora, acho que 20. Nós temos aqui um capacitor, aqui só para estabilizar a tensão da bateria, a gente já discutiu. Um indutor e o nosso braço aqui de IGBTs. E isso vai conectar no barramento CC. Estou considerando que o barramento CC é uma fonte de tensão. Por quê? Porque eu quero testar o controle desse conversor. E eu já testei o controle do barramento CC. Depois eu vou colocar as duas coisas na mesma simulação. Mas antes de fazer isso, eu tenho que testar individualmente. Então, guarde essa ideia, né? Use essa ideia no desenvolvimento de seus projetos. Muito bem. Vou dar uma referência de potência aqui. Vou colocar uma referência de potência de 1 kW. Para calcular a referência de corrente, eu divido pela tensão da bateria. Então, eu vou ter referência de corrente. Subtraio da corrente medida.
Entro com o ganho do controlador que tem um menos aqui, tá vendo? Negativo, por aquela questão que a gente já discutiu. Soma as duas coisas, tá? Aqui eu vou ter o valor de DVDC, eu divido pela tensão do barramento CC, e aí eu vou ter a razão cíclica. Comparo com a triangular, eu tenho o pulso do transistor de cima. Se eu barrar ele, eu tenho o pulso do transistor de baixo. Tá? Tem duas comparações interessantes, uma é usando o modelo da bateria e outra usando uma fonte de tensão aqui. Eu vou fazer o teste primeiro com a fonte de tensão, tá? Só para você entender como que eu calculei os ganhos aqui do controlador, né? Eu basicamente considerei a faixa de passagem da malha de corrente 1/20 da frequência de comutação, que é 10 kHz, e calculei os ganhos. 2π vezes a frequência vezes a indutância, ganho integral 2π vezes a frequência vezes a resistência. Bem, se eu simular aqui, a gente vai ter um pequeno transitório inicial aqui, depois a corrente estabilizou. A gente poderia eliminar esse transitório por um feed-forward, tá? Se a gente quisesse. Porque a gente não está iniciando ali somando a tensão da bateria, tá? Ok. Aqui a gente tem a resposta, tá? Então ele está respondendo aqui em alguns milissegundos, né? Afinal a gente está respondendo em 500 Hz, né? É o nosso conversor, e ele consegue aqui seguir a referência. Claro que isso aqui é a corrente amostrada, ela tem que ficar bonitinha, né? Se a gente olhar a corrente medida, ela tem ondulação. Então seria a própria ondulação da corrente no indutor. Né? Só que essa ondulação não tem como controlar ela, né? A gente controla o valor médio, né? Porque a gente está usando PWM. Então aqui a gente teria a resposta de corrente, né? Seria a resposta real, né? Se você medir essa corrente com o osciloscópio, seria isso. Mas se a gente olhar o que está chegando no nosso controlador, visto que a gente está mostrando na frequência de comutação, a gente não entra com essa ondulação no controle, né? Fica bem limpo aqui, né? O sinal controlado. Ok. Vou salvar isso aqui só para vocês compreenderem como que isso aqui comporta na hora que eu uso a bateria. Tá? Então é bem interessante perceber isso. Tá? Nesse transitório aqui, a gente vai ter uma pequena diferença na hora que a gente considerar, né, a bateria. Seria essa diferença aqui no transitório. Tá? Por que isso aqui está acontecendo? Né? Primeiro, a gente repara que as referências não são iguais, né? Uma referência está aqui, a outra está aqui em cima. Isso é porque a gente está trabalhando com potência constante. A tensão dessa fonte de tensão é perfeitamente constante. Já a tensão da bateria varia com a corrente. Tá? Então, esse fenômeno que a gente está vendo aqui, ó, adicional, essa queda e recuperação, é o efeito da tensão da bateria, tá? Que a gente está tendo no nosso sistema. A gente poderia tentar contornar isso aqui, né? Se a gente fizesse exatamente a compensação dessa realimentação aqui. Então, basicamente, a gente teria que somar a tensão da bateria aqui na saída, né, do nosso controle. Tá? Seria uma possibilidade, tá? Então, vamos tentar fazer aqui. Ver se melhora. Vou somar aqui uma medição da tensão da bateria. Tá? Então, vou salvar essa segunda vista e vou rodar agora. Então, você percebe que o transitório inicial ele diminuiu bastante. Tá? Então, agora, em vez de ir lá em 11 amperes, ele foi bem menor. Né? E, se a gente olhar essa nova resposta aqui, ela melhora um pouco, tá? Deixa só a simulação acabar, que está travando aqui. Deixa eu tirar esse traço 1, né? Traço 2 está aqui. Então, a gente percebe, ó, que ele melhora um pouco, né? Ele consegue recuperar mais rápido aqui do que se a gente não tiver aquela ação em feed-forward, né? Seria aquela compensação, né, da perturbação que a própria tensão gera. Então, considere fazer isso no seu setup, porque isso vai melhorar um pouco a resposta. Mas ainda assim a gente vai ter essa volta, porque na hora que você dá uma pancada de corrente na bateria, a gente tem uma variação de tensão. E essa variação de tensão atrapalha no fluxo de corrente. Então, durante o transitório, a gente vai ver essa diferença que a gente está vendo aqui no nosso
na nossa resposta aqui, mesmo considerando, né, o nosso sistema melhorado com o feed-forward, tá? Ok. Entendido isso aqui, esse controle aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou combinar isso aqui com a simulação do controle do barramento CC. E nós vamos convergir para a última simulação que nós vamos discutir hoje, tá? Que seria a simulação de um sistema completo. Tá? Então, primeiro eu gostaria que vocês percebessem as etapas. Primeiro eu testei a bateria, depois eu testei o controle de corrente, depois eu testei o controle de potência, depois eu testei o controle de barramento CC, depois eu fui e testei o conversor CCCC e agora eu estou colocando tudo junto. Então agora nós teremos a resposta mais completa aí do nosso sistema. Tá? Então nós temos a parte de conexão com a rede, eu vou até diminuir um pouco o zoom aqui, com a rede elétrica. Nós temos aqui o controle de barramento CC e o controle de potência reativa e de corrente que já fizemos. E aqui em cima nós temos o controle do conversor CCCC que a gente acabou de testar. Tá bom? Então primeiro eu vou testar aqui com a bateria, né? Para a gente poder verificar esse sistema funcionando, tá? Ok. Então primeiro nós temos o nosso barramento CC, né? Então esse barramento CC tem que estabilizar em torno de 360 volts, tá? A simulação vai ficar um pouco lenta, né? Agora ela tem mais controles rodando ao mesmo tempo, mas a gente vai conseguir visualizar aqui, tá? Então a gente atingiu 360, a gente teve essa grande perturbação no nosso barramento CC, tá? Essa perturbação, tá? Ela está associada a um degrau de corrente, tá? Nas nossas baterias. Então o que a gente está fazendo agora, né? Na verdade, de corrente não, de potência. O que a gente está fazendo? A gente está tentando fluir potência, né? A gente está tentando descarregar as nossas baterias. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, o estado de carga ele está diminuindo das nossas baterias. Tá? A nossa corrente ela está positiva e a tensão está caindo. Quando a gente atingiu uma determinada carga aqui, a gente muda o modo e agora eu gostaria de carregar as baterias. O que a gente vai ter? Uma reversão na corrente da bateria, então a corrente que estava positiva ficou negativa. A tensão das nossas baterias muda, porque agora a gente tem a queda de tensão nas resistências somando ao invés de subtrair. E aqui a gente tem um estado de carga aumentando. Beleza? Se a gente olhar o barramento CC, né, ele sofreu um pouco com essas perturbações. Né? Então, primeiro, na hora que a gente deu o primeiro degrau de potência, ele desviou um pouco aqui, né, foi até 395. E na hora que a gente deu aquela pancada de potência, né, a gente fez a reversão de potência, ele foi lá embaixo, lá em 295. Tá? A gente pode depois tentar deixar esse controle mais rápido, né, para ver se a resposta dele vai melhorar. Tá? Ok. Aqui a gente tem um controle de potência reativa, ela ficou em zero grande parte do tempo. Né? Tem algumas pequenas perturbações durante as variações de tensão de barramento CC, mas ela mantém essencialmente em zero. Né? E em 5 segundos a gente dá aquele degrau para 5 kVAR de potência reativa. Tá? Então a gente percebe que está seguindo aqui, beleza, tudo funcionando. Né? Olhando a corrente aqui agora, pessoal, a gente vai perceber que inicialmente o nosso sistema estava aqui pendurado na rede, mas ele não estava fazendo nenhuma troca, né, de energia. Né? Então a corrente aqui está aproximadamente zero. Depois a gente começa a injetar, né, a energia das baterias na rede elétrica. Então a gente está descarregando as baterias, então a potência tem que dar positivo. Note que quando a corrente está positiva, a tensão está positiva. O mesmo para a fase B e o mesmo para a fase C. Né? Então em fase. Quando a gente faz a reversão de potência, né, então a gente faz isso em 3,5 segundos aqui. E que a gente nota, agora quando a tensão está negativa é que a corrente está positiva. Então a gente tem uma reversão do fluxo de potência. E aqui no final, a gente tem aquele degrau de potência reativa. Né? Então agora nós estamos trocando potência reativa com a rede elétrica e consequentemente nós teremos essa fase aqui agora, né? Ela não fica zero mais. Né? Muito bem. Isso também pode ser visto, né, olhando, né, aqui as medições de potência. Então, se a gente olhar aqui a medição de potência, o que a gente vai notar? Primeiro, a gente tem uma potência muito próxima aqui de 3 kW, tá? Ela não é exatamente 3 kW. E depois, aqui a gente tem um fornecimento de potência um pouco maior do que 3 kW. Isso está relacionado às perdas, né? Quando você injeta na rede, você injeta um pouco menos, visto que a gente tem as perdas nos componentes. Mas na hora que a rede tem que suprir as perdas para carregar as baterias, né, a gente acaba fornecendo um pouco mais, porque você tem que suprir as perdas para entregar aquela potência para as baterias.
Já a potência reativa não tem nada a ver com perdas, então está tudo bem com ela, né? Ela acaba impactando um pouco nas perdas dos indutores por causa daquele aumento, né, da corrente eficaz que a gente já discutiu. Muito legal, né? Ok, aqui a gente tem as características finais da bateria, né? Então a gente tem uma descarga e uma carga completa. Aqui a gente pode ver a característica de tensão, né, seguindo aquela curva, né? Se a gente olhar só essa parte aqui, né, é aquela curva de descarga, né, da tensão da bateria. Tem que seguir a característica da sua bateria, né? Muito bem. Ok. Só vou fazer um último teste aqui agora, deixando o controle de barramento CC um pouco mais rápido. Só para a gente verificar o que vai acontecer com essa resposta aqui. Então, a gente espera, né, que durante essas perturbações, esse barramento CC não sofra tanto, ele não desvie tanto a sua atenção do valor de referência, né? Perceba que a gente já conseguiu fazer isso aqui, né? Tá bem claro aqui a diferença. E a gente também espera uma melhoria, né, nesse transitório aqui, que vai ser o transitório de reversão de potência do nosso sistema. Vamos aguardar aqui que ele já está chegando. Muito bem. A gente pode notar que ele sofre bem menos aqui. Muito bom. Ok, pessoal. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.